Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar temático que hoje versa sobre um assunto que é vital para a nossa sociedade, para o nosso país e, sobretudo, para o nosso Conselho, que é o foco onde temos colocado estes encontros sobre assuntos da atualidade e que nos tocam a todos. E por isso eu queria começar por agradecer ao Fernando Mota, ao António Pires e ao Jorge Silva terem aceito este desafio, este convite, para partilharem os seus pontos de vista, com base também na sua experiência riquíssima, porque os três estão profundamente ligados ao setor educativo no nosso Conselho e, portanto, agradecendo a vossa presença também, a vossa disponibilidade para também partilharem de uma forma descontraída neste registro aquilo que é as vossas perspectivas também, aquilo que também são os principais desafios que se colocam no futuro e agradecer à nossa amiga Fernanda Guardado, que também já conhece bem por dentro das salas de aula, porque há algumas décadas, poucas, mas já há algumas décadas que leciona e que tem uma paixão grande, que eu sei, por aquilo que faz, e também temos o privilégio de ser Presidente da Assembleia Municipal, e eu não me canso de dizer, ter sido, e isso é um registro positivo que fica no seu currículo, no seu percurso, a primeira mulher a liderar a Assembleia Municipal de Pombal, e por isso acho que é muito positivo e também tem dignificado ao máximo a função que exerce. Mas eu também não vos quero tomar muito tempo, quero só dizer-vos que realmente este setor da educação é importantíssimo, porque quando falamos de igualdade de oportunidades, quando falamos de elevador social e quando falamos de ter um concelho, um território mais coeso, mais prodigioso, não há dúvida que a qualificação das pessoas assume aqui um vetor principal, fundamental, que é transversal depois a todas as outras áreas do conhecimento, e por isso também estou muito entusiasmado para vos ouvir e para participar também aqui nesta partilha, e por isso passava então a palavra à professora Fernanda Guardado, que vai moderar este nosso webinar. Muito obrigada, Pedro. Cumprimento a todos. Bem-vindos a este webinar Pombal e os desafios da educação. Começo por agradecer o convite que o Presidente da Comissão Política Conselhia do PSD me lançou, Pedro Pimpão, meu amigo, para moderar este fórum. Começo também estendo os meus cumprimentos a estes três grandes senhores que estão aqui neste painel e que hoje vão partilhar connosco as vossas experiências, os vossos pontos de vista sobre a educação. Educação que realmente é através da educação que conseguimos melhorar a sociedade e lançar as bases para um mundo melhor. Cumprimento ainda todos aqueles que nos acompanham através das plataformas digitais que agora se tornaram um hábito neste mundo diferente em que vivemos. Dados os cumprimentos, começo por apresentar cada um destes grandes senhores, como digo, não me canso de o dizer, e eu tenho um profundo respeito por toda a gente, mas por um diretor de uma escola, de um agrupamento de escolas, eu acompanho diariamente no meu percurso profissional, não a vossa tarefa, que não trabalhei com nenhum de vós, mas eu acompanho o trabalho que tem um diretor de escola e aquilo que ele tem que fazer no seu dia-a-dia, tarefas muito exigentes. Então, mas vou começar por apresentar o engenheiro Fernando Mota, que é engenheiro eletrotécnico e de computadores, presidente da Comissão Provisória, presidente do Conselho Executivo e diretor, presidente da Comissão Administrativa Provisória 2004-2020, conselheiro do Ministério da Educação no Conselho de Escolas, órgão consultivo do Ministério da Educação de 2007 a 2014, conselheiro do Ministério da Educação no Conselho de Escolas, órgão consultivo do Ministério, já estou a repetir, peço imensa desculpa, no Conselho Consultivo do Ministério da Educação e representante do Conselho de Escolas na Agência Nacional da Qualificação de 2010 a 2013. Isto quem tem currículos grandes, engenheiro, peço desculpa que me baralhei aqui na apresentação do seu currículo, mas eu acho que vocês... Não tem mal. Agora, o António Pires, diretor do agrupamento de escolas da Guia, professor de Ciências Físico-Químicas, mestre em Ensino da Física e formador de professores. Jorge Silva,
diretor da Escola Tecnológica, Artística e Profissional de Pombal, licenciado em Economia pela Universidade de Coimbra, MBA para Executivos da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, consultor de empresas. Gestor hospitalar do Centro Hospitalar São Francisco de 2005 a 2013. Estão apresentados estes diretores dos agrupamentos de escolas do nosso concelho e então, como falar de educação é um tema tão abrangente, mas é um tema desafiante e é um tema muito, muito importante. Tenho aqui algumas questões que vou lançar aos três. A primeira questão, mas naturalmente vou começar pelo engenheiro Fernando Mota, mas a primeira questão é esta. Qual a resposta que cada um de vós deu aos desafios que a pandemia nos lançou a todos no início do ano passado e quais pensam ser os principais desafios da educação para o futuro? São duas questões numa, mas que eu acho que vocês vão efetivamente dar a resposta que todos nós queremos ouvir. Senhor Engenheiro Fernando Mota, faz favor. Ok, boa noite a todos e a todas, muito obrigado pelo convite. E realmente isto são questões muito pertinentes, nos levariam a uma longa conversa, mas vou tentar sintetizar e ser mais ou menos breve dentro do tempo que nos foi dado. Como sabem, e isto é de conhecimento público, o Covid foi um desafio para as escolas e para toda a sociedade, porque nós estávamos a trabalhar normalmente e de um momento para o outro disseram-nos que tínhamos que encerrar as escolas, não é? E tínhamos que passar, isto calhou mais ou menos no final do segundo período, tínhamos que fazer as avaliações na altura. E claro, estamos a falar de equipamentos também que é de conhecimento de todos, a última grande, digamos, reforma em termos de equipamentos ainda vem do tempo do engenheiro Sócrates, o que quer dizer que a maior parte do material informático que existe nas escolas atualmente é um material que está já bastante antiquado, bastante obsoleto, e tivemos, portanto, que preparar todo esse processo num espaço de tempo muito curto. E aí nós realmente temos que elogiar a capacidade que todos os professores tiveram para como costuma dar a volta a esta questão. Fizeram de uma forma exemplar. Claro que no início foi um processo, de certa maneira, complexo, porque havia uma adaptação, mas depois, portanto, com o continuar do processo, obviamente as coisas foram melhorando. Mas também o Covid deu-nos para perceber as fragilidades que nós tínhamos também no sistema. Por exemplo, a maior parte dos professores não estavam preparados para estas plataformas de ensino à distância, nem para lecionar aulas à distância. A maior parte dos professores não teve formação também nesta área, portanto, isto é tudo novidade, não é? As nossas crianças e os nossos jovens também não estavam acostumados a estas rotinas orientadas, porque parece que não, dar uma aula pela net não é a mesma coisa que dar uma aula presencial. Obviamente que os tempos são diferentes, a forma de atuar é diferente, a forma de interagir também é muito diferente. Claro que isto coloca sempre desafios de ambos os lados, quer da parte de quem está a transmitir o conhecimento, quer da parte dos próprios alunos e das famílias, porque isto depois varia muito de família para família. Logicamente que isto também deu para detectar mais as fragilidades, ou seja, aquelas crianças e aqueles jovens que tinham mais problemas em termos de meios, meios em termos de apoio informático, isto revelou-se, veio ao de cima. Isto obrigou, obviamente, a um apoio adicional que foi dado dentro dos recursos possíveis da escola. O próprio município também deu o apoio possível, nomeadamente no empréstimo de computadores portáteis e de webcâmaras, e realmente fomos tentando mapear caso a caso as famílias com mais dificuldades para tentarmos chegar a todos. Obviamente que isto traz sempre consequências, e as consequências são sempre piores para aqueles alunos que menos querem estar na escola e para, efetivamente, para as famílias que têm mais dificuldades.
E isto foi uma situação que nós vivemos e que tentámos ultrapassar, tentámos combater. Nesta última fase, inclusive, houve muitos alunos e jovens que já tiveram as aulas, portanto, na escola, não é? Portanto, regressaram à escola e tinham lá o apoio, mas não podemos dizer que isto tenha sido resolvido a 100%, nem nada que se pareça. Também houve algumas vantagens aqui nesta situação. Houve um maior incremento do trabalho colaborativo, houve a introdução de processos inovadores em termos de ensino, houve mais conteúdos interativos, portanto, obrigou também a uma maior diversificação das metodologias de trabalho com os alunos. E, ao mesmo tempo, também se eliminou, de certa forma, uma barreira física que existia. Passou a haver uma maior comunicação e interação, quer com os próprios alunos, quer com os próprios familiares. Isto também teve o seu lado positivo em termos da pandemia. Portanto, eu basicamente sintetizaria esta questão do Covid nisto. Efetivamente, houve estas dificuldades, tentaram ser ultrapassadas. Obviamente que nada substitui o ensino presencial, mas, efetivamente, há aqui uma base que fica, que é esta base interativa, da qual hoje nós também estamos a trabalhar. Provavelmente, se não houvesse o Covid, se calhar este encontro que nós estamos a ter hoje virtual seria presencial, não é? Portanto, isto veio abrir outras formas de trabalhar, outras formas de organizar o trabalho. Claro, abrir até para os próprios legisladores a questão do trabalho à distância, portanto, poderem trabalhar em casa, e obviamente que aqui também temos que olhar para isto como oportunidades e não só como um problema. E efetivamente, relativamente ao Covid, eu não queria adiantar muito mais, só referir estes aspectos, portanto, de uma forma global. Relativamente aos desafios do futuro, bom, desafios globais da educação. Bom, nós vivemos uma sociedade, estamos a viver uma transição, estamos a assistir à digitalização da economia, portanto isto é evidente até naquilo que nós estamos hoje a falar, e esta evolução tecnológica do século XXI, que nós caminhamos a passos largos para meios do século, vai nos obrigar efetivamente a preparar os nossos jovens de uma forma diferente. O Ministério não foi há muito tempo que lançou para fora um documento que chamou o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Este perfil do aluno tem que ser estudado, tem que ser trabalhado pelas organizações escolares, porque isto é uma das bases do cidadão do futuro. Porque cada vez mais nós, no futuro, temos que formar os nossos estudantes para um conjunto de competências que eles têm que adquirir, seja lá a comunicação, seja o trabalho de equipe, seja a resiliência, por aí fora. Portanto, todas essas competências são as competências que o mercado de trabalho vão exigir nesta nova transformação. Nós sabemos que, e não estamos longe disso, isso é evidente já em tudo que é sociedade tecnológica, nós estamos a caminhar para a era da genética, da nanotecnologia, da biotecnologia, da inteligência artificial, o poder fortíssimo dos algoritmos na sociedade. Portanto, tudo isto são passos largos para uma sociedade do futuro. Obviamente que isto vai nos obrigar a fugir deste conceito tradicional de escola, que é um conceito taylorista, um conceito baseado em rotinas, um modelo de fábrica, para efetivamente avançarmos para um modelo em que a aprendizagem tem que ser também o próprio aluno a construir a sua própria aprendizagem. Portanto, nós atualmente vivemos numa época em que ainda temos esta mentalidade que o aluno que tem uma boa nota no exame final é aquele que vai para o ensino superior, mas efetivamente, muitas vezes, estas notas de exame final representam aquilo que nós às vezes chamamos um campo de treino. Foi o aluno que treinou melhor para um determinado fim, para um determinado objetivo. Não quer dizer que esse aluno, em termos de conhecimento, seja o melhor em termos de futuro, mas para aquele objetivo que foi fazer aquele exame, efetivamente foi aquele que conseguiu obter melhores resultados. Portanto, há aqui um paradigma que vai ter que efetivamente mudar e nós temos que caminhar, as organizações escolares vão ter que caminhar nesse sentido e estão a fazê-lo de uma forma lenta, porque estes processos são lentos, demoram sempre algum tempo, nunca são processos a um ano nem a dois, são processos que evoluem lentamente e que exigem também
um acompanhamento da parte das famílias e da sociedade, obviamente. Claro que no nosso sistema nacional, portanto, a nível do nosso país, efetivamente também tem que haver aqui, da parte dos nossos políticos, uma visão diferente, porque é assim, as escolas neste momento transformaram-se num local extremamente burocrático. É preenchimento de plataformas, é webinars, é ver e-mails, é montes de tarefas, agora é distribuir computadores, portanto, quer a alunos, quer a professores e por aí fora. E a função principal de uma escola é a parte pedagógica. E isso é precisamente o lado onde, neste momento, os diretores até têm menos tempo, que é a parte onde se deviam dedicar. Há aqui toda uma gestão, quer do património, quer uma gestão financeira, quer a própria gestão de recursos humanos, de alguns recursos humanos, nomeadamente, que devia ser aliviada com concursos. Eu estou-me a referir a concursos. Nós, ultimamente, no último ano, não temos feito outra vida se não abrir concursos para assistentes operacionais, por exemplo. Portanto, isto tem sido uma rotina praticamente mensal. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer, há aqui um conjunto de tarefas burocráticas que têm que ser libertas das escolas. Eu penso que a descentralização, e aqui se calhar já estou a entrar até num outro capítulo, mas eu depois falarei mais em detalhe nisso, poderá ajudar a esse nível. A descentralização fica para daqui a bocadito. Exatamente. Eu não vou entrar nisso. Outra coisa que era importante também era, de uma vez por todas, fazer uma revisão da carreira docente, do estatuto, do próprio estatuto, que neste momento, em muitos aspectos, e agora com esta questão então do Covid ainda veio a acentuar mais essa situação, que tem que haver aqui uma revisão. Efetivamente, a forma como se trabalha dentro das escolas vai ter que mudar. Portanto, de várias formas. E isso implica uma revisão profunda no Estatuto da Carreira Docente. Depois, há outra coisa que também tem que se definir de uma vez por todas, é mexer no currículo nacional. Há aqui um desajuste total em termos do currículo. Nós temos andado a fazer remendos, atrás de remendos, agora lança-se o projeto Maia, depois lança-se mais não sei o quê, mas aquilo que é fundamental, que é mexer no currículo, a começar desde o pré-escolar até à chegada ao ensino superior, necessita de uma mudança profunda, pensada, porque se nós ouvimos os professores na escola e os departamentos curriculares, percebemos que há demasiados conteúdos programáticos para lecionar, há demasiadas matérias, há uma pressão muito grande por causa dos exames e por aí fora. Quer dizer, há aqui uma situação que tem que ser repensada. Ainda ninguém o fez ou ninguém o quis fazer, porque o tempo está a passar, mas efetivamente, em termos de reforma, não se tem feito rigorosamente nada a este nível. Depois, há outros aspectos que têm a ver com questões laborais, que também exigem algum planeamento. Um caso que se fala muito agora da avaliação da função pública, por exemplo, a avaliação dos professores, é uma tarefa altamente burocrática, por exemplo, é uma das tarefas que os diretores têm que fazer, que é altamente burocrática, exigente e que nos faz perder imensas horas, quer na análise das próprias avaliações, quer depois, eventualmente, reclamações ou recursos que possa haver. Portanto, há aqui um conjunto. Depois há outra coisa que devia também ser repensada e que tem que começar também no primeiro ciclo. É que nós cada vez temos que apostar mais, e claro, aqui cada um poderá puxar a brasa à sua sardinha, como se costuma dizer, de acordo com a sua formação, mas o pensamento matemático, a questão das ciências, a própria parte física, estou a falar da parte motora, a educação física, tem que ter um incremento maior a nível do primeiro ciclo. Claro que isto poderá levar a várias questões, se no futuro se deve manter a monodocência ou se deve, como já se fez com o inglês, haver aqui uma separação clara em termos de alguns currículos específicos. E isso é uma questão que devia ser efetivamente repensada. Outra coisa que eu penso que a nível nacional também era importante pensar e teria o seu impacto é que nós não terminamos os nossos cursos, nós quando terminamos as nossas licenciaturas ou mestrados na faculdade, terminam-se e depois não voltamos lá mais. Passam-se 20, 30 anos, a menos que a pessoa faça estudo por sua vontade. Eu penso que devia haver uma atualização obrigatória, científica, periódica para todos os docentes.
tirando a parte pedagógica, a parte científica. Eu penso que isso ia melhorar significativamente, porque as coisas estão a evoluir muito rapidamente e eu acho que as universidades aqui poderiam ter um papel muito importante a este nível. Bom, eu não vou alongar muito mais. Basicamente, a edição poderia dizer muitas mais, mas eu acho que temos que nos centrar, efetivamente, temos que nos centrar naquilo que é importante. E para já não falar também das cargas horárias dos alunos, que são muito grandes. Os alunos estão muito tempo na escola, estão demasiado tempo na escola, têm pouco tempo para outras atividades lúdicas, que também são importantes e culturais, porque a cultura também se dinamiza, não só na escola como fora da escola, e era importante, efetivamente, fazer aqui uma revisão também das próprias matrizes. Pronto, basicamente o que eu teria para dizer para já era isto. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Estive a ouvi-lo com muita atenção e houve aqui algumas questões que o Sr. Engenheiro lançou, nas quais eu também me revi, concordo em absoluto com elas. Mas agora, sem mais demoras, passo a palavra ao Sr. Dr. António Pires. Faz favor. É a mesma questão, como sabe. Muito bem, muito boa noite a todos. Começo por agradecer o convite que me foi endereçado pelo Pedro Pimpão e espero que, de facto, esteja à altura daquilo que se pretende aqui neste webinar. Como disse o Pedro, é comumente aceite a importância indiscutível e o papel que se espera que as escolas tenham no desenvolvimento do nosso concelho e da nossa sociedade, e daí a pertinência da existência deste webinar. A Covid-19 veio-nos revelar um conjunto de fragilidades tecnológicas e educacionais das escolas em relação ao ensino à distância. O engenheiro Mota já esteve aqui a falar sobre as dificuldades que foram sentidas pelas escolas ao tentarem adaptar-se à nova realidade e algo de muito semelhante aconteceu em todas as escolas, não é? E em respeito aos nossos ouvintes não irei repetir, realçar talvez que estiveram muito bem os professores e os alunos. O segundo confinamento é a prova do excelente caminho que foi feito. Aquilo que se passou no segundo confinamento não tem nada a ver com o que se passou no primeiro confinamento. As competências que foram adquiridas, tanto por professores como por alunos, são claras e por conseguinte, acho que se evoluiu muito em termos das escolas. Centro talvez, porque foi muito semelhante em todas as escolas, centro talvez a minha reflexão naquilo que é necessário fazer para reduzir estas fragilidades e ultrapassar as dificuldades que foram detectadas. Eu acho que uma crise também serve para isto. Serve para nós detectarmos que fragilidades é que nós temos nos nossos processos, que dificuldades é que nós detectamos e o que é que nós podemos fazer agora para superar essas fragilidades, superar essas dificuldades. E então eu talvez centrasse um bocadinho a reflexão sobre que atores é que nós podemos aqui mobilizar para corrigir estas fragilidades e para nós atingirmos o principal objetivo, que é termos escolas mais modernas, escolas mais plurais, escolas mais abertas à comunidade. E eu digo que o nosso objetivo é aproximar-nos destes, não é, de uma escola moderna, de uma escola plural. Eu digo aproximar-nos porque nós já fizemos muito. Eu tenho 25 anos de serviço, grande parte deles passados aqui no Concelho de Pombal, e não há dúvida que as nossas escolas estão muito mais modernas, muito mais abertas à comunidade e muito mais plurais. E aqui digo que muito se deve ao papel da nossa autarquia. Nós vivemos num concelho que eu considero quase atípico. Temos, na realidade, uma autarquia genuinamente preocupada com a vida das escolas e que desenvolve projetos em conjunto com elas, projetos virados para os problemas das escolas e também vai mais além, preocupada com a modernização do próprio parque escolar, muitas vezes quando nem é competência dela. E, por conseguinte, eu acho que as escolas evoluíram muito, mas há, de facto, aqui fragilidades que foram detectadas e que existe aqui um conjunto de atores que nós devemos mobilizar para ultrapassarmos todas estas dificuldades que os nossos alunos, obviamente, carregam com eles.
Por isso, eu centro-me um bocadinho naquilo que falta fazer ou melhorar e nos atores que nós temos que mobilizar. Quando nós olhamos para o funcionamento de uma escola, nós costumamos falar um bocadinho do papel dos professores, dos alunos, metemos as famílias um bocadinho pelo meio, mas penso que é um bocado redutor reduzirmos a estes intervenientes. Porque, de facto, as escolas têm muitos outros atores. Desde a tutela, obviamente as famílias, os funcionários, mas há um conjunto de instituições que estão na escola e que têm muito a dizer sobre a forma do funcionamento de uma escola. Eu, quando olho para o cotidiano do meu agrupamento, eu encontro envolvidos os professores, técnicos especializados, os alunos, os funcionários, a nossa autarquia e alguns pais. Mas há outros que nós devemos mobilizar e mesmo reforçar. Antes de mais, o resto dos encarregados de educação. Em especial, aqueles que se limitam a aparecer na escola nas semanas anteriores às reuniões de avaliação ou muitas vezes depois dessas reuniões para contestar as avaliações sem saber muito bem como é que se chegaram àquelas avaliações. Por isso, há aqui um conjunto de encarregados de educação que são importantes que nós os mobilizemos. E é importante perceber aqui o papel que as associações de pais, se forem fortes, com objetivos próprios, podem ter para, de facto, ajudarem a escola a desenvolverem o seu plano de atividades, a desenvolver o seu projeto educativo e podem ter, como provou este confinamento, um papel muito importante na prevenção do insucesso e do abandono escolar. Porque foi necessário muitas vezes, porque não conseguíamos chegar a certos alunos, foi necessário muitas vezes recorrer à comunidade para criar aqui tipo um apoio de vizinhança que ajudou o agrupamento também a intervir mais depressa, mais precocemente nas situações que nós entendemos de risco. Por isso, talvez aproveitar agora isto que nós nos apercebemos, de fruto desta pandemia, e que há aqui um potencial de crescimento que é fundamental nós desenvolvermos, mesmo agora, sem ser em questão de pandemia. Por isso, mobilizar os pais, mobilizar todos os pais para a importância deles se envolverem na escola, associações de pais fortes, e que os pais não se preocupem apenas em muitas vezes separarem os filhos, vão à escola porque não querem, ou é pelas avaliações, ou porque estão preocupados porque eles possam estar envolvidos com alunos problemáticos. Isto é um aspecto, são atores que nós devemos mobilizar. Preocupa-me também o ainda ténue interesse das forças vivas da comunidade, nomeadamente dos atores económicos, que são aqueles que vão buscar a mão de obra à sociedade, e não falo só daquelas pequenas e médias empresas de implantação local ou regional, falo mesmo de empresas de grande dimensão que ainda não põem nos seus orçamentos, não contemplam nos seus orçamentos um apoio para as escolas, e que seria fundamental nesta altura se isso acontecesse, porque nós tivemos um grave problema em termos tecnológicos, e que se as empresas estivessem mais com as escolas, apostassem nas escolas, reforçassem também as escolas e percebessem que é lá que vão buscar a mão de obra e, de facto, estivessem a trabalhar com as escolas nessa modernização tecnológica, mas também no funcionamento dos seus cursos. Estarem na origem da criação dos cursos, no desenvolvimento desses cursos e as empresas entrarem dentro da escola e estarem connosco é algo que também me parece que pode ajudar a minimizar estas fragilidades que foram detectadas e estes constrangimentos que vamos ter no futuro. Um outro ator também muito importante são as autarquias. Eu acho que o papel das autarquias deve ser reforçado junto das escolas. Vamos falar hoje também disso. Foi evidente na pandemia a importância que a autarquia e as juntas de freguesia tiveram para diminuir as desigualdades entre os alunos. Foi evidente que sem este apoio de proximidade era impossível corresponder às necessidades mínimas dos nossos alunos. Por isso, aproveitar também esta experiência para perceber que, de facto, o caminho é reforçar este papel das autarquias nas escolas. E daí também a pergunta que se irá colocar mais à frente sobre esta descentralização
dos poderes. As autarquias locais, seja pela assunção de mais competências, seja pelo poder de mobilização que elas detêm, têm um papel fundamental em ajudar a criar condições para que se dê o passo necessário para que estes atores que eu falei, encarregados de educação, as empresas, se aproximem da realidade da escola, ajudando a criar, de facto, essa escola mais moderna, mais aberta à comunidade e mais plural. E preparar as nossas escolas para lidar mais tranquilamente com a adversidade. Foi isso que nós sentimos no primeiro confinamento. Acho que as escolas estiveram excepcionais. Quem olha para aquilo que aconteceu foi de um momento para o outro. De um momento para o outro, quase de um dia para o outro, em que tudo se teve que montar para estarmos a ensinar à distância. E, de facto, ficaram evidentes as nossas fragilidades, ficaram evidentes as lacunas que os nossos alunos têm neste momento. É urgente mobilizar um conjunto de atores para que, de facto, fiquem dentro da escola e nos ajudem a corrigir tudo aquilo que se perdeu, mas muito importante, que eu acho ainda mais, é que fiquem dentro da escola no futuro para essa escola mais moderna que nós queremos, mais plural e, de facto, mais aberta à comunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. António Pires, adorei a sua intervenção também. E o Dr. António Pires já fez aqui a ponte de lançamento para a apresentação do nosso próximo orador, o Dr. Jorge Vieira da Silva, diretor da Escola Tecnológica Artística e Profissional de Pombal. Naturalmente, tem talvez um papel privilegiado na medida em que os alunos que frequentam a escola da qual o senhor é diretor, as empresas vão buscá-los diretamente lá, ou todos aqueles que frequentam têm emprego garantido nas empresas da nossa região. Senhor diretor, faz favor, a questão é a mesma, a situação vivida no passado em termos de pandemia e o que se perspectiva no futuro. Estas escolas fazem a ponte. Senhor diretor, faz favor. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Agradeço o convite ao Dr. Pedro Pimpão e saúde a doutora Fernanda, o engenheiro Fernando Mota e o Dr. António Pires. Eu gostava só de dar assim 2 ou 3 apontamentos iniciais muito rápidos, que gostaria de salientar que a minha participação aqui é a título individual, enquanto cidadão, naturalmente beneficiando de todo os aportes que tenho enquanto diretor de uma escola, obviamente, né? Que muito me honra ser, ou estar como. Gostaria também de deixar a seguinte mensagem de que o papel que hoje em dia que as escolas têm é um papel extraordinário, muito importante, e tem um propósito dos mais bonitos que nós podemos ver nas atividades que existem. Promover aprendizagens é, de facto, um propósito belíssimo e com um impacto muito grande em muitas, que perdura durante muitos anos. É uma influência mesmo muito grande na sociedade, uma influência de décadas. Portanto, poderei fazer alguns apontamentos. Eu vou basear um bocadinho mais naquilo que falta, ou naquilo que é a minha perspectiva daquilo que poderá mudar, ou por onde poderemos ir, não pondo em causa naturalmente todo o bom trabalho e esforço que é feito nas escolas. A questão da pandemia, eu diria que mesmo nas situações mais negras, nas situações mais desafiantes, existem sempre oportunidades. Desafio e oportunidade são coisas que andam muito, muito próximos. E, de facto, a pandemia, apesar de nos trazer coisas muito más, no campo da saúde, no campo social e no campo económico, trouxe-nos também algumas demonstrações sobre como o ser humano, neste caso as escolas e não só, se consegue adaptar a situações difíceis, né? E vem-nos mostrar a importância da resiliência, vem-nos mostrar a importância da tecnologia, que aqui já se foi falada e que, no caso das escolas, foi essencial para manter as atividades,
mas veio também mostrar uma coisa importante, a importância da relação. A importância da relação. E já aqui foi dito que não é a mesma coisa lecionar presencialmente do que promover aprendizagens à distância. Mas seguramente nas situações em que foi cultivada a relação entre a escola e os alunos, entre cada docente e os seus alunos, tivemos impactos menos negativos da situação pandémica. Portanto, isto vem-nos realmente mostrar que é possível mudar as escolas, é possível haver mudança nas escolas e as pessoas conseguem fazer essa mudança. Os professores, os docentes, os não docentes das escolas, efetivamente tiveram um papel muito importante e mostraram que é possível mudar e mudar rápido. Isto leva-nos um bocadinho à segunda parte, que é o que é que nós podemos mudar no futuro. Eu diria que muita coisa, mesmo muita coisa. Vou só aqui fazer alguns apontamentos. O Dr. António Pires falou da importância de alguns agentes e da proximidade desses agentes em relação às escolas. Eu punha as coisas talvez num prisma ligeiramente diferente, que é o prisma da nossa responsabilidade, ou a responsabilidade que cada escola pode ter neste processo. E lançava estas questões, que são a satisfação dos nossos alunos é ideal ou não é ideal? Os nossos alunos, os alunos que frequentam as escolas, revêem-se nas escolas? Os estudos, os estudos que se debruçam sobre esta temática mostram que, ao longo dos tempos, essa satisfação tem vindo a diminuir. Portanto, a identidade dos alunos com as escolas tem vindo a diminuir. E penso que esta questão, o engenheiro Fernando Mota falou da questão do perfil do aluno à saída da escola, falou também de outros aspectos que são importantes, mas eu, isto também está ligado à questão do perfil, mas nós temos nas escolas que ver os alunos com a sua própria individualidade. E temos que, aquilo que o engenheiro Mota falava, do taylorismo, se calhar temos que aproveitar a diferença e não ter a tentação, nas escolas, criar a homogeneidade. Porque o que se pede cá fora, o que os agentes económicos pedem, não é a homogeneidade. Pedem pessoas que se adaptem à mudança rápida que o mundo faz. Pedem pessoas que tenham espírito criativo. Pedem pessoas que sejam resilientes. Pedem um conjunto de características, pedem pessoas com um conjunto de competências que são importantes que sejam desenvolvidas nas escolas, que as escolas ajudem a desenvolver. E, acima de tudo, os alunos não podem ser parte passiva do sistema. Os alunos têm que ser parte ativa do sistema. Não é? Alguns estudiosos destas matérias da educação até utilizam um termo bem engraçado, que é a ensinagem. Em vez de haver aprendizagem, muitas vezes há ensinagem. E isso é importante refletirmos sobre isso. Realmente o que se deve promover, acima de tudo, numa escola é a aprendizagem. Os alunos têm que estar conectados nessa aprendizagem. Os alunos têm que ser parte ativa dessa aprendizagem. Portanto, esta é a primeira questão que eu lançava, que é trabalharmos o envolvimento dos alunos e que eles sejam parte ativa do processo. E com isto, seguramente, estamos a aumentar a satisfação dos alunos e das suas famílias. Obviamente, depois há aqui outras questões que se podem pôr com a empregabilidade nos estudos, etc., por aí fora, mas eu destacava esta questão nos alunos e nas suas famílias, que é a satisfação, e talvez por estas vias. Obviamente, para criar esta satisfação, é muito importante que quem trabalha com os alunos, eles próprios, estejam satisfeitos. E eu questiono, mais uma questão difícil, os colaboradores das escolas, docentes e não docentes, estão satisfeitos? Estão mais satisfeitos hoje em dia do que estavam satisfeitos há 10 anos atrás?
ou há 20, ou estão menos satisfeitos? Esta é uma questão também que poderíamos meditar sobre ela, não é? E porventura, aqui temos que promover nas escolas uma mudança bastante radical. Eu diria que é uma mudança do quadro mental, uma mudança mesmo a fundo. Porque o tradicional, e existem obviamente muitas exceções, mas o trabalho docente é muito solitário. É um trabalho muito solitário. É um trabalho de muito esforço e muito solitário. E devemos promover, se calhar, novos métodos de trabalho nas escolas. Aquilo que é muito comum, que é, por exemplo, o método expositivo, porventura, temos que abordar ou ter alternativas a esse método expositivo. O método expositivo não envolve, por inerência, os alunos. É um método que separa e põe uma barreira muito grande entre alunos, ou tendencialmente põe mais barreira entre alunos e os docentes. Portanto, se calhar temos que promover formas alternativas que são possíveis e que estão estudadas e estão implementadas. E, aliás, tivemos os professores que têm sido galardoados como os professores do ano, o professor Rui Correia, por exemplo, advoga, e o seu método é um método pouco expositivo e de muito envolvimento dos seus alunos. Não é? Portanto, se calhar temos que pensar nas formas de trabalhar menos solitárias, mais participativas, mais envolvendo os vários colegas de outras áreas do saber, mas envolver trabalho colaborativo nas escolas entre os docentes e não docentes também, porque as escolas também têm muitas equipas não docentes que apoiam e devem apoiar a atividade letiva. Portanto, tem que haver mais trabalho colaborativo, utilizar a tecnologia não como forma de ensino, mas como forma de aprendizagem. A tecnologia, os alunos têm que ser envolvidos na tecnologia para aprenderem e não se deve ter apenas partido da tecnologia para colocar o PowerPoint no quadro ou para lançar uns vídeos ou coisa do género. A tecnologia tem que ser de envolvimento nos alunos. E trabalhar algumas competências também no pessoal docente de liderança, porque efetivamente se há um sítio onde é necessário a liderança, e isso é algo que se promove com formação, é numa sala de aula. Né? E nós temos muitos professores que têm essas capacidades, mas também temos muitos professores que devem ser apoiados em formação relativamente a esse aspecto. Penso que é muito importante trabalhar isso. Portanto, ao fim e ao cabo, é tornar o trabalho do professor, e falou-se também da burocracia, obviamente há muita burocracia que pode ser eliminada, mas temos que repensar o trabalho do professor, torná-lo mais leve, e temos que envolver realmente os professores para que eles também estejam mais satisfeitos porque são provavelmente uma parte extremamente importante desta equação. E, por fim, o terceiro ponto é as entidades empregadoras. A questão também que eu coloco é as entidades empregadoras revêem-se nas competências básicas que os seus trabalhadores que vão buscar às escolas trazem? Ou há ali espaço para serem desenvolvidas mais competências? Aliás, o perfil do aluno à saída da escola visa precisamente isso. É que poder-se trabalhar um conjunto de competências que, à saída da escola, sejam as necessárias e que dê todos os instrumentos aos alunos para que vingarem no mercado de trabalho e poderem realmente ter uma profissão de sucesso, com sucesso. Portanto, aqui também podemos fazer mais, porventura, não é? Trabalhar essas competências e entregar, desculpa a minha expressão, entregar os alunos às entidades empregadoras com o perfil que elas entendem ser o necessário. Se isto acontecer, também vamos conseguir envolver mais as entidades empregadoras. Parece-me-á que sempre que uma escola tenha uma função de utilidade para com os seus agentes ou com as pessoas que com ela convivem,
consegue a seguir também retirar da comunidade, seja elas empresas, seja da população, seja também o seu contributo. Portanto, eu punho as questões um bocadinho ao contrário, que é o que é que as escolas poderão fazer para trabalhar nesta relação win-win-win. Win para os alunos, win para os colaboradores das escolas, docentes e não docentes, e win para as entidades empregadoras. Penso que é aqui que temos que trabalhar e conseguir construir escolas que sejam mais integradoras dos alunos, das famílias, dos seus colaboradores, das entidades que giram à volta. Ao fim e ao cabo, escolas que sejam também mais abertas ao mundo, que sejam inclusivas, que não deixem ninguém para trás e que aproveitem a individualidade e a diferença que as pessoas têm. Isso é maravilhoso. Nós precisamos de pessoas com perfis diferentes para construir coisas diferentes. Para qualquer atividade, nós precisamos de pessoas com perfis diferentes. Se temos pessoas com perfis exatamente iguais, não vamos conseguir resolver problemas e não vamos conseguir ultrapassar os desafios que temos. Pronto, eu, para já nesta primeira intervenção, ficamos por aqui. Está bem? Muito obrigada, Dr. Jorge Vieira da Silva. Gostei da sua intervenção. Efetivamente, fiz também aqui o registro à semelhança do que fiz com os oradores anteriores, de alguns pensamentos que realmente nos devemos debruçar sobre eles. São muito importantes estes desafios que o doutor aqui nos lançou também. Eu queria lançar a quem nos está a ouvir, pedir se quisessem colocar questões aos nossos oradores, podem fazê-lo no final das intervenções, podem enviar essas questões para depois eu aqui as formular. Mas agora vou lançar então a última questão que tenho para os senhores, que é esta. O que é que pensam sobre a transferência, a descentralização de competências para as autarquias locais? Começo por perguntar ao senhor diretor Fernando Mota, qual é a sua opinião acerca disto? Olha, a minha opinião, eu penso que poderá ter efeitos muito positivos. Se a descentralização for para as autarquias assumirem, digamos, a parte administrativa, financeira e a manutenção do parque escolar e deixarem exclusivamente às escolas as questões pedagógicas, ou seja, aliviar-nos da tal burocracia que eu falava há bocadinho, isso poderá ter um efeito bastante positivo e penso eu que as escolas vão ganhar com isso. E até em efeito de escala, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. Nós temos servidores nas escolas, não é? Cada agrupamento tem um conjunto de servidores. Se nós tivermos um servidor centralizado e concentrarmos lá toda a base de dados, por exemplo, do município, em termos de gestão e manutenção será muito mais fácil, a própria manutenção dos edifícios escolares por aí fora, quer dizer, poderá haver aqui uma vantagem grande, nós até aqui, as escolas, quando têm um problema, aliás, eu tenho as três situações. Tenho a secundária, que é a parque escolar que faz a manutenção e bem, portanto tem um zelador a tempo inteiro e faz a manutenção. Temos a Marquês, que é do Ministério da Educação, nós pedimos intervenções e nunca há dinheiro, porque o dinheiro não chega. Portanto, dificilmente às vezes conseguimos fazer intervenções e temos lá alguns problemas que têm que ser resolvidos. E depois temos as escolas que são mantidas pelo município, que quando nós temos problemas, dizemos ao município, o município vai lá, arranja, tem um telhado que está a meter água, tem um computador que avariou, por aí fora, portanto, e essa manutenção é feita logo de imediato. Portanto, se trabalharmos nesta perspectiva, eu penso que isto poderá ser muito positivo e poderá efetivamente trazer mais valias. Penso que isso também será um desafio para os municípios, não é? Porque isto vai obrigar decididamente a criar mais recursos humanos, não é? Porque a complexidade do parque escolar existente no Concelho de Pombal já é bastante grande, não é? Estamos a falar de 3 agrupamentos e que estão ligados a um conjunto elevado de edifícios. Portanto, isto obriga efetivamente a ter uma estrutura bem pensada, um organograma bem pensado em termos da autarquia.
Depois há alguns desafios locais que eu penso que nós vamos ter que pensar neles no futuro, já que estamos a falar que isto será também um motivo, quando a descentralização... Nós temos que repensar a rede escolar em Pombal. A rede escolar, nós tivemos muita pressa em fazer um mega agrupamento, mas não tivemos depois a mesma celeridade a fazer uma reorganização da rede escolar. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto que neste momento eu estou com uma saturação elevada em termos de agrupamento, de turmas e de espaços, porque é a única escola secundária e, efetivamente, isto causa aqui alguns desequilíbrios. Eu tenho edifícios que poderiam estar perfeitamente afetos a outro agrupamento, até porque estão geograficamente afastados e poderiam, efetivamente, estar afetos a outro agrupamento. Eu penso que Pombal, a médio prazo, terá que evoluir para uma outra escola secundária, dentro de Pombal. Até para criar uma alternativa. Porque só esta escola, a escola atualmente é existente, neste momento nós temos muita dificuldade, porque com o fecho de algumas turmas nos colégios, tudo o que era turmas foi cair no edifício da Escola Secundária Pombal. Isto acarretou-nos aqui alguns problemas complicados em termos de gestão escolar. Penso que também Pombal terá que pensar a médio prazo, criar cursos de nível secundário artísticos especializados. Penso que é uma falha que existe no Conselho, não há cursos especializados de nível secundário, na área artística. Penso que isso seria uma oportunidade, portanto, criar estes cursos. A autarquia terá que penso que é importantíssimo dar continuidade ao trabalho que tem sido feito pelas equipes multidisciplinares. Portanto, quando estou a falar nas equipes multidisciplinares, estou a falar dos terapeutas da fala, dos psicólogos por aí fora. Portanto, estas equipes têm tido um papel fundamental. A gestão no combate ao abandono e ao insucesso escolar. Isso foi um esforço que o município fez. Penso que está a dar frutos, vai dar frutos no futuro, e eu penso que isso é um projeto que deve continuar e deve ser acarinhado. Também eu acho que há aqui um espaço para formação, porque há aqui muitos alunos que não terminam o 12º ano. São alunos que abandonam com 18 anos, alunos e alunas, neste caso, e que devia haver aqui uma oferta formativa mais profissionalizante, virada para estas faixas etárias, que realmente pudesse requalificar estes jovens. Porque eles saem com, muitos deles com o 11º ano, outros com o 10º ano, abandonam a escolaridade, porque entretanto atingiram os 18 anos e querem trabalhar ou querem ter outras atividades, e alguns até ficam sem fazer nada, e era importante se calhar criar aqui alguma oferta para este público muito específico. Eu penso que isso seria um assunto a pensar. Outra área que nós temos que dar muita importância, pelo menos na cidade de Pombal, é a inclusão escolar das crianças imigrantes e etnias. Como sabem, nós temos comunidades muito fortes, e é importante a integração destas famílias em termos sociais, porque isso vai ajudar bastante depois o sucesso escolar destas crianças na escola. E isto também é um trabalho que tem que ser feito em estreita articulação com o município. Aliás, todas estas questões que eu estou a falar têm que ser com uma articulação estreita com o município. Portanto, isto são desafios para a própria comunidade, portanto, onde o município, obviamente, terá que estar envolvido em articulação muito direta com as próprias escolas. E penso que eu não me vou alongar muito mais. O que eu digo é que tem que haver aqui uma parceria forte entre o município e a escola. Não se deve politizar as escolas, porque se cairmos isso é um erro quando se cai. E quando se pensar que, ok, agora há transferência de competências para o município, nós já podemos politizar e já podemos entrar dentro da escola e tomar determinadas decisões, eu penso que isso será um erro. É assim, o que é das escolas tem que ser das escolas, o que é do município tem que ser o município. E é nesse trabalho de articulação que eu penso que pode haver mais valias e toda a comunidade pode ganhar. Portanto, e não iria adiantar muito mais relativamente a esta situação, deixaria, portanto, só estas notas. Não quer dizer que depois, se me recordar mais alguma coisa, não possa dizer mais uma ou outra coisa. Para já era só isso e muito obrigado pela vossa atenção. Pode ser. Muito obrigada, Sr. Engenheiro.
Doutor António Pires, faz favor, a mesma questão. Como eu já na intervenção que tive há um bocado, eu de facto acho que as autarquias têm aqui um papel que deve ser reforçado. Eu sou totalmente a favor desta descentralização e de facto esta pandemia do Covid-19 veio mostrar como é importante a autarquia trabalhar com as escolas e as juntas de freguesia e que se não fossem elas, de facto, teria sido muito pior o primeiro confinamento e o trabalho que as escolas tiveram que desenvolver com os alunos. Por isso, dar mais competências às autarquias, obviamente, com o respectivo cheque financeiro, no que diz respeito às instalações ao parque escolar, não há dúvidas. É só nós repararmos o que são os nossos centros escolares e o que é que são as instalações do Ministério da Educação. Eu até estou num agrupamento em que a própria autarquia se substituiu ao Ministério da Educação, tal o estado em que a escola estava, e eu não tenho a menor dúvida, que quando as escolas estiverem, o parque escolar estiver a cargo das autarquias, que pelo menos esta, porque não sabemos se, em termos do país, a pressão que os pais exercem e os próprios professores e as próprias direções serão muito grandes e obviamente nós entendemos que a escola é o futuro, depende muito do nosso desenvolvimento como sociedade das escolas e acho que todos percebem que tem que ser aí a aposta, mas o que eu noto nesta autarquia é de facto uma preocupação com o bem-estar das escolas e isso será para nós, essa descentralização, quanto mais rápido vier, eu acho que melhor será para todos nós. Até na gestão do pessoal, por exemplo, do pessoal não docente. É muito mais fácil nós recorrermos à autarquia que está aqui ao pé de nós e que substitui imediatamente um funcionário que esteja a faltar do que estarmos dependentes do Ministério da Educação para nos substituírem funcionários que de facto não estejam em condições de exercerem as suas funções. Por isso, eu acho que esta transferência de competências para as autarquias, no que diz respeito ao parque escolar, no que diz respeito ao reapetrechamento das nossas escolas, no que diz respeito à gestão do pessoal não docente, será uma mais-valia e será um caminho que terá que ser percorrido e será um caminho que de facto espero que seja para breve, porque as melhorias serão significativas. Nós nesta pandemia fomos escola de acolhimento e verificamos que de facto a quem tivemos que socorrer, a quem tivemos que de facto acudir, foi com o apoio das juntas de freguesia e com o apoio da autarquia que isso foi possível. E este sentir como eu há um bocado referia, de reforçar este ator que é tão importante neste papel que desempenha para o bem das nossas escolas e para que a escola possa desempenhar a sua função, eu acho que tudo o que vier para reforçar esta parceria será muito, muito, mesmo muito bem-vindo. E quanto mais cedo ela vier, melhor será para todos nós, como pombalenses. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. António Pires. Coloco a mesma questão à doutora Jorge Vieira da Silva. O que é que acha desta transferência de competências para as autarquias? Há uma frase que é atribuída a Nelson Mandela que diz que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Eu friso esta frase porque, efetivamente, é uma arma poderosa. E esta transferência de competências também permite às autarquias terem esta arma no sentido de elas próprias promoverem também a mudança do mundo. Portanto, acaba por ser mais um bom instrumento, uma boa ferramenta para ajudar a mudar. Isto no sentido de que as autarquias podem ter um papel numa melhor educação. Podem ter um papel decisivo para promover uma melhor educação.
E quando eu falo realmente nesta questão realmente da arma, estamos aqui a falar da educação como um elemento importante na estratégia competitiva no território. Na estratégia competitiva de um concelho, como é neste caso o caso daqui que estamos a discutir, Pombal. Temos que ter consciência de que os territórios competem uns com os outros. Podemos viver num mundo em que achamos que não há competição, não, mas ela existe. E os territórios competem uns com os outros pela fixação de pessoas, pela atração das empresas, fixação também de empresas, por um conjunto de situações. E a educação, se for uma educação de qualidade e uma educação inovadora, é um elemento de diferenciação de um território em relação a outros. É um elemento muito, muito importante de diferenciação de território. Há muitas pessoas que condicionam a escolha do local onde vão viver pelas escolas que existem nesse território. Portanto, isto realmente é uma responsabilidade grande e é um instrumento fantástico que se pode ter à disposição. Obviamente, para que isso aconteça, as escolas também têm que ter o retorno, têm que realmente ter a qualidade e têm que ser inovadoras. E não basta aqui nós dizermos que queremos mudar, queremos ter uma grande qualidade e queremos ser inovadores. A qualidade tem que ser, e essa inovação, essa diferenciação, tem que ser percepcionada pelas pessoas. Porque se não for percepcionada, não, quando digo as pessoas, estou a falar dos alunos, das suas famílias, dos agentes económicos, se não for percepcionada, não serve de nada. Portanto, este é um aspecto que é importante. E as escolas realmente podem ter um papel muito importante de coesão social, de coesão económica, e a nível também do desporto, da cultura. Portanto, pode ter um papel muito relevante. Eu lançava aqui, não é uma provocação, acho que é algo que pode ser potenciado e aproveitado nas escolas, e que é algo que vemos muito noutros países, que é, e mais uma pergunta que eu deixo, os espaços escolares, as escolas, no nosso país, tradicionalmente estão fechadas ao fim de semana. Nós vemos por esse mundo fora exemplos de muitos países onde as instalações das escolas, os seus ginásios, os seus auditórios, são espaço para teatro, para desporto, para voluntariado, para N coisas. Será que pensar as escolas como um espaço que está aberto à comunidade, onde a comunidade também utiliza e participa, não seria algo que também aproximava e tornava mais coesa a sociedade e aproximava as pessoas das escolas? Deixo também essa questão, eventualmente, para refletirmos. Mas também isto tem um ponto também que me parece ter um prisma interessante, que é, se nós rentabilizarmos melhor também as nossas instalações e tornarmos as escolas este espaço de circulação, seja no desporto, na cultura, no voluntariado, etc., estamos também a dizer que vale a pena investir nas escolas. Vale a pena investir em melhores condições nas escolas. Vale a pena as escolas terem piscinas. Vale a pena as escolas terem bons ginásios. Vale a pena as escolas terem bons anfiteatros ou bons locais. E potencia, volto a dizer esta questão que é muito importante, nós temos que trazer os clubes, podemos trazer os clubes para dentro das escolas. Por que não? Será que isso não é possível? E investir fortemente para que, durante a semana, durante o regime diurno, nas escolas tenham o melhor possível para os seus alunos, e esses mesmos alunos, com o envolvimento de associações, possam, sem ter que sair do mesmo local, ter uma prática desportiva, ou aprenderem teatro, ou balé, ou dança, ou seja o que for. Será que não é possível fazer isso? Fazer uma maior integração? Se calhar podemos ter aqui um potencial muito grande. Eu penso que isto é uma reflexão que podemos trazer. Agora, o papel da autarquia. Eu punha aqui o papel da autarquia em 4 fases, que me pareceria importantes. Há pouco eu estava a falar da importância da mudança do quadro mental nas escolas. E para haver, não basta nós desejarmos ou dizermos isto tem que ser feito.
ninguém inova se não tiver referências para a inovação. Isto, a inovação não é, ou a mudança não é uma coisa de que alguém, eu quero mesmo muito mudar, deito-me hoje e amanhã levanto-me cheio de ideias que surgiram do nada. Não, as ideias surgem de referências, de ver boas práticas noutros locais, perceber coisas que funcionam, perceber coisas que não funcionam e refletir sobre elas. Portanto, a inovação vem beber muitas fontes. E aqui eu diria que começava um dos grandes papéis que uma autarquia pode ter, que é ajudar a semear as ideias, fomentando partilha, boas práticas, fomentando, um exemplo, seminários específicos para dirigentes de escolas e para as suas equipas. Levar a conhecer, olha, vamos ver este caso ali, ou trazer alguém de outro país, ou de outra região, seja o que for. Portanto, semear ideias. Volto a dizer, ninguém inova sem um quadro de referência. Tem que ter um quadro de referência. Este é o primeiro, ao fim e ao cabo, semear as ideias para que elas a seguir possam brotar. A segunda fase é essa, é desafiar, ajudar a que as escolas planeiem, desafiar as escolas a planear, a apresentar o seu quadro o seu plano de desenvolvimento. Ok, qual é a escola que nós sonhamos, a escola que nós almejamos para daqui a 10 anos, para daqui a 15? E colocar isso no papel e perceber assim, ok, que etapas é que nós precisamos para lá chegar? É construir essa visão de mudança e de inovação das escolas que nós queremos. Não ficamos a dizer assim, olha, eu gostaria de ter isto, não funciona, pensar no futuro. Esta era a segunda fase. A terceira fase, capacitar. Diante de um plano de desenvolvimento, seria capacitar os agentes educativos. Não só os docentes e não docentes, mas quando falo de agentes educativos é também todos aqueles que possam estar envolvidos na escola. Portanto, ajudar a capacitar. E por último, que é o último que eu colocaria, podemos começar por aí, que é as infraestruturas, os equipamentos. Eu diria que nada vale equipamentos e infraestruturas se não houver uma forma diferente de os utilizar. Eu dou um exemplo dos últimos 10, 12, 15 anos, que é o exemplo dos quadros interativos. Foi um investimento muito grande que o país fez, que as escolas fizeram, nos quadros interativos. Eu deixava aqui uma questão que é, esses quadros interativos tiveram um bom retorno? Foi algo que se conseguiu extrair um retorno que tivesse impacto nas aprendizagens? Ou apenas substituem um projetor? Eu deixava essa questão de... Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É preciso de uma mudança, é preciso realmente ter ideias inovadoras, saber muito bem o que é que se quer daqui a 10 anos, capacitar as pessoas e a seguir dar-lhes os meios necessários. E sejam os equipamentos. Nós, no Conselho, temos a felicidade de ter, de uma forma geral, excelentes instalações educativas. Investiu-se muito e continua-se a investir muito na requalificação das instalações. Portanto, não estamos abaixo do que é... Portanto, temos boas instalações. Podem ser melhores? Podem. Obviamente que sim. Mas o melhor tem que vir, penso que de uma ideia de progresso, uma ideia de inovação, uma ideia de mudança, e não fazemos ao contrário, porque senão não vamos aproveitar. E nós temos que distinguir muito aquilo entre o que é o gasto e o que é o investimento. Se nós investimos em tecnologia e ela não tem retorno, é um gasto. Mas se nós investimos na tecnologia, ou nas instalações, ou nos equipamentos diferenciados, e eles servirem realmente para os alunos aprenderem e desenvolver as suas competências, é um investimento, mas é um investimento muito bem feito. Portanto, esta é a minha sugestão de atuação para uma autarquia. Muito obrigada, Dr. Jorge Vieira da Silva. Eu tenho aqui já questões de quem nos está a ouvir e a acompanhar este webinar. A primeira questão é do Patrick Mendes, dirige-se ao engenheiro Fernando Mota. A questão que o Patrick Mendes coloca é esta: colocar os professores na gestão das escolas poderá ter sido um equívoco contraproducente? É uma interrogação que coloca.
Não deveriam os professores estar afetos à sua atividade primordial, que é o ensino? Esta é a questão que o Patrick Mendes coloca ao engenheiro Fernando Mota. Quer responder, engenheiro? Respondo. É assim, as organizações escolares são organizações muito complexas e eu continuo a referir que a principal atividade que um diretor tem é a componente pedagógica, a parte pedagógica. E, efetivamente, para se trabalhar nessa área tem que se ter esse conhecimento e tem que se ter essa formação de base. Portanto, independentemente nós sabemos que os gestores escolares, e neste caso os diretores, têm vários tipos de formação, uns são licenciados em umas áreas, outros são licenciados noutras, mas há uma coisa que eles têm em comum, que é a formação pedagógica. Portanto, e essa formação pedagógica é fundamental para essa atividade de gestão. Portanto, porque se não fosse isso, obviamente se é para gerir edifícios, se é para gerir recursos humanos, se é para fazer esse tipo de gestão, aí não é preciso, digamos, essa componente mais específica da parte pedagógica. Isso pode-se ter, pode ser da área de economia, pode ser outra área, e efetivamente não ter essa formação. Agora, para a parte pedagógica, é importante ter essa formação de base. Muito obrigada, engenheiro. Agora, a segunda questão, que é colocada por Humberto Lopes, esta questão dirijo-a ao Dr. António Pires, que é a seguinte: que escola devemos ter no futuro? Começa já amanhã. E depois diz ainda: a escola atual está alinhada com as verdadeiras necessidades da nossa sociedade e das nossas empresas? É a opinião. É uma questão que coloca Humberto Lopes ao Dr. António Pires. Como foi dito já aqui, não é? Nós nas escolas trabalhamos com os documentos que nos orientam no trabalho que fazemos com os nossos alunos, e um deles é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, em que de facto há lá um conjunto de competências que nós devemos trabalhar com os nossos alunos e que tem o objetivo de preparar os nossos alunos para saberem lidar com todas as situações que depois no futuro venham a encontrar. E como é dito no prefácio, até preparar os nossos alunos para problemas que ainda não existem, ou seja, eles serem de facto alunos criativos, serem alunos resilientes, serem alunos que pensam as situações, pensam os problemas, encontram soluções, que é isso que também se pretende depois quando eles vão para o mercado de trabalho. As escolas estão muito diferentes, trabalham-se conteúdos, trabalham-se competências, e que estamos a trabalhar os nossos alunos para que eles sejam de facto uma mão de obra qualificada e preparados para uma sociedade que está em contínua transformação, que é uma das coisas que de facto nós vivemos. É uma sociedade que de um momento para o outro sofre uma alteração, as mudanças tecnológicas são muito aceleradas e, por conseguinte, nós temos que estar sempre a inovar, temos que estar sempre preparados para problemas que ainda muitas vezes não conhecemos. Como diz também nesse prefácio, estar preparados para profissões que se calhar ainda não existem, e as escolas hoje trabalham também com estes objetivos, e por isso eu acho que faz todo o sentido trabalhar assim, e por isso sim, eu acredito que as escolas estão a preparar os alunos para o futuro. De facto, tenham elas as condições para desenvolverem esse trabalho. Muito obrigada, Dr. António Pires. A próxima questão vai para o Dr. Jorge Vieira da Silva. Silvio Rodrigues diz o seguinte: em vários países europeus, o ensino atual, a fim de integrar as empresas no meio escolar educativo e de envolver o aluno no mundo profissional, integram no percurso dito regular vários estágios em empresas ao longo dos últimos anos do ensino secundário e também do último ano do terceiro ciclo. Permite assim demonstrar as fragilidades do sistema educativo face às necessidades reais que irão enfrentar os alunos futuros profissionais no mundo do trabalho. É esta a opinião da Sílvia Rodrigues. O que é que acha o Dr. Jorge Vieira da Silva acerca disto? No fundo, está um pouco a ligar o ensino
o estágio dos alunos enquanto estudantes e a estagiar em empresas. O que é que acha? Sim, mas a questão é colocada em relação ao ensino geral, certo? Sim, no ensino geral, com certeza. Eu é que canalizei para o Dr. Jorge Vieira da Silva, na medida em que entendi que já no ensino profissional fazem isso, não? Pronto, uma coisa que está colocada na questão era que, pretendendo com os estágios demonstrar a fragilidade das escolas, parece-me, pelo menos aquilo que eu conheço de outros países, não me parece que seja esse o objetivo. O objetivo é, pelo contrário, é reforçar as aprendizagens dos alunos, né, e pôr as empresas também como agentes ativos dessas aprendizagens. Isso, obviamente, faz todo o sentido. Muitas vezes nós ouvimos assim aquela frase célebre que é: a família educa e a escola ensina. Isso obviamente, isso é uma forma muito divisionista de ver o mundo. Eu diria que o grande desafio das escolas dos dias de hoje e do futuro é precisamente o oposto. É estarmos todos envolvidos nas aprendizagens e não estigmatizarmos nem segmentarmos, que segmentarmos no sentido de as famílias têm um papel só para uma parte do aluno, as escolas têm outro, as empresas têm outro. Não. Todos têm um papel importante em todas as componentes, todas as competências que os alunos têm que adquirir e que são importantes para a sua vida. E as empresas são elementos muito importantes, porque nas empresas não se aprende só questões técnicas, aprende-se muito de questões comportamentais, como trabalhar a equipa, com o respeito uns pelos outros, o pensamento crítico, a resolução de problemas. Portanto, há aqui muitos aspectos que não são nada técnicos, são muito comportamentais, que as empresas ajudam, e a promover o espírito da responsabilidade, etc., que as empresas ajudam naquilo que são as aprendizagens dos alunos. Portanto, eu vejo, obviamente, e até pelas funções que desempenho, que o papel das empresas é essencial na construção de excelentes competências dos alunos. E a questão estava colocada em relação ao ensino geral. Eu posso vos dizer que há umas décadas atrás, quando passei pelo 10º ano, num curso de ensino geral, eu tive o privilégio de estagiar durante um verão numa empresa e essa empresa foi angariada, esse estágio foi promovido pela escola. Portanto, isto para dizer o quê? Também é possível que isso aconteça. Naquele caso, foi um conjunto de alunos que a escola entendeu destacar, propiciando um estágio de verão numa empresa. Mas está aqui um exemplo de que também no ensino geral é possível haver estágios. E eles já houveram no passado e penso que também é um desafio para que possa haver no futuro. Se é que eu desconheço se existe no presente, mas pelo menos no futuro é um desafio para que possa haver. Está bem? Muito obrigada, Dr. Jorge Silva. Há aqui uma outra questão que é a seguinte: será que a escola atual está alinhada com as verdadeiras necessidades da nossa sociedade e das nossas empresas? Quem é que quer pegar nesta questão, dos três? O engenheiro Fernando Mota pode pegar nesta questão? Eu repito, a escola atual está alinhada com as verdadeiras necessidades da nossa sociedade e das nossas empresas? Qual é a sua opinião, senhor? Olha, a minha opinião é o seguinte, portanto, as escolas estão a trabalhar dentro de um perfil que está definido e que se quer cada vez melhorar mais, que é o tal perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, e não só, e falando também nas competências que o Dr. Jorge Vieira já referiu. E, efetivamente, é nesse quadro que nós estamos a trabalhar, portanto, os nossos alunos, futuros cidadãos. Obviamente que às vezes também nós trabalhamos para a sociedade, mas muitas vezes também temos que entender, e tem que haver uma aproximação, e tem que haver aqui uma conjugação de esforços que se calhar nem sempre existe,
existe, que é uma interação mais forte entre as empresas e a sociedade e a escola. Porque também é preciso perceber muitas vezes quais são as necessidades reais que o mercado de trabalho tem num determinado momento. E isso só é possível se efetivamente, como o Dr. Jorge Vieira referiu, e referiu muito bem, às vezes é importante organizar pequenos fóruns, organizar pequenas palestras, para as pessoas falarem abertamente, para as pessoas entenderem efetivamente quais são as necessidades reais de uma determinada região e o que é que se precisa. Obviamente que as escolas adaptam-se facilmente e as escolas tentam trabalhar de forma a que se dê resposta às necessidades existentes. E isso é sempre um desígnio do próprio sistema de ensino. Agora, muitas vezes o que acontece é que há um currículo nacional, um currículo académico, que às vezes também se sobrepõe, muitas vezes a determinados, nós até às vezes podemos ter alguma intenção de caminhar num determinado sentido, mas às vezes depois somos barrados por um conjunto de barreiras que existem. Por isso é que eu defendo que as escolas, apesar de tudo, deviam ter mais autonomia pedagógica, deviam ter a capacidade de poder deixar alguma parte, e isso consegue-se neste momento. O Governo está a caminhar nesse sentido, através quer da flexibilidade curricular, quer através dos próprios planos de inovação, mas isto são processos e são passos que vão demorar o seu tempo. Agora, eu estou convencido que se houver aqui uma maior ligação entre a escola e a sociedade, e neste caso as empresas, que nós facilmente conseguiremos dar uma melhor resposta às necessidades existentes. Muito obrigada, engenheiro. Depois tinha aqui uma outra questão que eu juntei em duas. Como aumentar o sentimento de pertença a uma determinada escola? Será que aquela escola que tem um grupo de teatro, que tem uma revista, que tem um jornal, que tem um clube de rádio, será que os alunos que frequentam essa escola se sentem mais integrados e realizados por isso e preparam dessa forma melhor o seu futuro? Começo pelo Dr. António Pires. É a pertença à escola. Qual é o sentimento de pertença a uma determinada escola? A escola é muito mais do que a sala de aula, evidentemente, não é? E eu acho que perceber que a escola, os alunos, e também esta pandemia veio mostrar e a importância que a escola tem, que não é só a sala de aula, é todo o convívio que existe para fora da sala de aula e de todas as atividades que estão à volta da sala de aula e dos espaços que existem na escola e de como são dinamizados esses espaços, obviamente traduzem depois um sentido a essa instituição que dá a esses alunos uma maior satisfação ou não em pertencerem e estarem, a estudarem nesse agrupamento ou nessa escola. E temos que perceber que, de facto, os alunos, quando entram na escola, são muito mais do que aquilo que é o espaço da sala de aula e, por conseguinte, uma escola vive, o tal plano anual de atividades que a escola tem, é tudo aquilo que contribui para a formação dos nossos alunos e que vai muito para lá da sala de aula. E se queremos um aluno completo em todas as suas vertentes e que ele se sinta bem no seu dia-a-dia, porque ele passa muito do tempo do seu dia na escola e, por conseguinte, ele se sinta bem no seu dia-a-dia, é importante que a escola tenha esses projetos, o clube de teatro, o clube de rádio, a biblioteca, uma série de outras ofertas que façam que os alunos estejam bem integrados na escola e na sociedade. E isso, de facto, pode fazer com que eles tenham esse sentido de pertença muito mais acentuado naquele espaço, naquela escola. E, no fundo, se sintam felizes, porque dizem que tem que ser. Exatamente, e que se sintam felizes no seu dia-a-dia, que é o que nós mais desejamos. O engenheiro Fernando Mota, os outros oradores querem também intervir neste ponto. O que é que acham da existência numa escola destes clubes de rádio, jornais, de grupos de teatro,
se fazem com que os alunos se sintam mais pertença dessa mesma escola? Sem dúvida, eu penso que isso é fundamental. O currículo é muito mais do que a sala de aula, não é? O currículo normal. Agora, também para isso é importante que se liberte um pouco os alunos mais da carga curricular que eles têm, não é? Portanto, voltamos à questão da reforma que eu falei há bocado, que devia haver uma reforma curricular, mas uma coisa pensada pelo menos há 10 anos, não é? Não é isto andar ao sabor de cada partido político, não é? Porque chega um partido, resolve deixar a sua marca, depois, passado 3 ou 4 anos, muda o governo, vem outro, refaz tudo o que está ou desfaz e volta a tentar também deixar outra marca, e andamos nisto. Aqui tem que haver algum consenso, e isso deve ser acima de qualquer sigla partidária, de forma a que efetivamente haja aqui uma revisão curricular que permita precisamente criar esses espaços que são fundamentais, aliás, e cada vez mais, até para trabalharmos o tal perfil do aluno do século XXI, é fundamental essa interação. Portanto, mas para isso é preciso criar espaços próprios dentro da escola e é preciso tempos que passem não só no currículo dos próprios alunos, como no horário dos próprios professores. Portanto, e por isso é que eu também falei há bocado que era importante fazer uma revisão do próprio Estatuto da Carreira Docente. Muito obrigada, engenheiro. Dr. Jorge Vieira da Silva, quer também fazer a sua intervenção neste ponto? Com todo o gosto. Com todo o gosto. Parece um tema muito interessante, sentimento de pertença. Eu há pouco falava da importância da relação nas escolas, relação entre as pessoas que circulam a escola, né? Não, falava da questão do professor com o aluno, a relação que se estabelece, mas também o pessoal não docente, também com os alunos. Esse é um aspecto que é importante para o sentimento de pertença, antes de mais. E, acima de tudo, cada aluno perceber que dentro da escola tem quem se preocupe com ele, que ele não é invisível, que não é apenas um número, mas é alguém com uma individualidade própria, com sonhos próprios, com aspirações próprias e com características próprias. E os alunos perceberem isso também vai ajudar muito. E depois, outro aspecto importante, que é envolvimento. Os alunos gostam e diferenciam muito quando são ouvidos. Ser-se ouvido dá um sentimento de pertença brutal. Não é? Portanto, significa que a minha opinião conta. A minha opinião conta para a melhoria do espaço escolar. A minha opinião conta para a mudança da forma como são dadas as aulas. A minha opinião conta, sei lá, muitas coisas. Na alimentação, por exemplo, se os alunos percepcionarem que a sua opinião conta, eles vão ter um sentimento de pertença seguramente maior. E depois culminava também com a questão que foi colocada, e dirigindo a essa mesma, que é a questão realmente da participação. Os clubes de teatro, o desporto, muito importante, os clubes de rádio, de leitura, seja o que for. Quer dizer, pode haver aqui muita coisa em que os alunos possam participar e que efetivamente reforça o seu sentimento de pertença. E eu aqui cruzava isto com aquilo que há pouco dizia sobre a utilização dos espaços escolares ao fim de semana, pelas famílias. Não aumentará o sentimento de pertença o aluno com os seus colegas ou com vários colegas de outras turmas, até, não necessariamente da sua turma, mas da escola, e até fora da escola, poder estar a representar uma peça de teatro ao sábado à tarde, ou domingo à tarde, ou ver um balé, ou... Será que isso não aumenta aquele sentimento de orgulho? Eu estou na minha escola a representar aqui o nosso clube de dança, ou... Isso, ligava isto àquilo que eu dizia há pouco, realmente a utilização dos espaços escolares para além das atividades ativas. Penso que poderia ser algo interessante. Muito bem, já vamos com o tempo, já ultrapassámos aquilo que nos tínhamos proposto. Está aqui uma questão que é assim, não sei se querem responder, porque há aqui uma última questão que é esta, e terminamos porque isto já vai longo. Será a escola uma empresa com objetivos para o mercado? Quem quer responder a esta questão? É uma questão
Eu acho curiosa. Quem quer pegar nesta questão? Será a escola uma empresa com objetivos para o mercado? Eu posso pegar nela, não tenho problema Vamos a de isso. pegar. Eu sei que é sempre Doutor Jorge, rapidamente, porque estamos mesmo com... Temos que acabar. Eu diria que como uma escola é, antes de mais, uma organização que tem clientes, que tem fornecedores, que tem colaboradores, que não vive sozinha. Portanto, e tal como uma empresa tem que desempenhar uma missão, com um quadro de valores e tem que atingir resultados. E nós podemos olhar os clientes da escola como vários. Os alunos, em determinado momento, são um cliente da escola. Não é? Um cliente que tem que ser servido e bem servido. As entidades empregadoras são outro cliente que tem que também ser bem servido. Neste momento temos aqui, serão os alunos depois que, ao fim e ao cabo, alimentarão, desculpem o termo, mas o cliente, entidades empregadoras. Portanto, nós podemos ver, e acho que é saudável, e acho que não devemos ter medo dessa palavra empresas, porque eu penso que quando perguntamos assim, aos jovens, gostariam de trabalhar numa Microsoft, ou que gostariam de trabalhar em determinadas empresas, todos dirão que sim. Nós temos ter orgulho se as nossas escolas forem um bom exemplo de empresas. Nós não queremos que os nossos alunos vão trabalhar em empresas? Portanto, antes de mais, se nós formos um bom exemplo de empresas, estaremos a promover alunos que se vão integrar noutras empresas, com sucesso. Muito obrigada, Dr. Jorge Vieira Silva. Muito obrigada, Engenheiro Fernando Mota. Muito obrigada, Dr. António Pires. Eu despeço-me daqui. Dou a palavra ao Dr. Pedro Pimpão. Faz favor. E obrigada pela vossa participação. Bem, muito obrigado, professora. Obrigado, professora, e obrigado ao Fernando Mota, ao António Pires e ao Jorge Silva pela reflexão. É lógico que nós tínhamos dito isto, que este tema dava para ficarmos aqui a noite toda e mais noites e mais dias a falar sobre as diversas variantes que se colocam no sistema educativo e nas mudanças. E eu creio que falarmos hoje de educação é diferente de falarmos há uns anos atrás, porque hoje vivemos aqui oportunidades que eu acho que, se agarrarmos com as duas mãos, podem ser oportunidades para fazermos a diferença pela positiva na vida das nossas crianças e jovens. E estou muito convencido que esta pandemia, com todos os efeitos negativos, fez-nos perceber que nem tudo o que nós tínhamos como adquirido, nomeadamente no sistema educativo, tem que se manter como estava. Pelo contrário, há oportunidades que hoje se colocam às escolas e à própria comunidade, porque a própria comunidade também se mobilizou para apoiar as escolas, e não foram só as autarquias locais, foram outras dinâmicas que foram conseguidas, porque vivíamos um estado em que todos éramos necessários para fazer face aos efeitos da crise e que agora terá impactos económico-sociais ainda mais gravosos. E eu acho, sinceramente, que isto é uma oportunidade única, porque a transformação digital tecnológica vai ser um desafio, porque nós não podemos colocar essa transformação digital à frente daquilo que é o tratamento individual de cada criança e jovem do ponto de vista das suas competências socioemocionais, mas vai ter que contribuir para esse aumento de competências. E, portanto, é um desafio enorme que as escolas têm, mas é da própria comunidade. E a descentralização de competências vai fazer com que, até agora, o papel que as autarquias locais faziam no âmbito do pré-escolar e do primeiro ciclo, que é reconhecido por todos, e basta olhar para o nosso parque escolar no pré-escolar e no primeiro ciclo, que é de excelência, para percebermos que alargar o leque de intervenção dos municípios, no caso do nosso município e das juntas de freguesia, no setor educativo, vai ajudar às escolas, não se vai substituir às escolas, mas vai ajudar com mais, espero eu, com mais recursos, com mais meios, aquilo que é o trabalho que é desenvolvido em cada uma das comunidades escolares, que devem também, a meu ver, e isso dava para outras conversas que nós vamos ter a oportunidade de desenvolver ao longo dos próximos meses, mas que devem estar alinhadas também com uma estratégia de desenvolvimento do nosso Conselho a médio e longo prazo. E se o Portugal 2030 nos coloca o desafio de ter um desenvolvimento assente na valorização das pessoas, em primeiro lugar,
transição tecnológica, na transição verde e numa cidadania cada vez mais ativa e mais participativa. E isso vai também fazer um desafio na governação autárquica e também na própria governação das próprias escolas, das próprias unidades escolares. E, portanto, eu acho que é um desafio extraordinário. Acho que nós temos uma coisa muito boa em Pombal, é que temos bom hardware, temos bom software, porque há programas de nível municipal, como vocês referiram, e em cada um dos estabelecimentos de ensino há programas muito interessantes e há iniciativas que eu considero que são uma mais-valia. E o desafio no futuro é cada vez consolidar mais este trabalho, colar peças e, sobretudo, colocarmos o nosso foco, que é termos um ensino de excelência e de qualidade no nosso concelho, porque se tivermos uma educação de excelência e de qualidade, vamos também ter aqui um fenómeno de atratividade do nosso território que vai acompanhar outras iniciativas, nomeadamente do ponto de vista económico, do ponto de vista desportivo, do ponto de vista cultural, etc. E tudo isso vai contribuir para que realmente tenhamos um concelho mais envolvido e, por isso, agradeço-vos a todos a vossa partilha e, sobretudo, a vossa experiência, e queria renovar-vos o entusiasmo agora neste regresso à escola, quase em pleno, mas renovar este entusiasmo no regresso à escola e agradecer o trabalho que a cada uma das nossas comunidades escolares desenvolve no contexto do nosso concelho, porque é aqui a educação que é a base da nossa cidadania e do nosso futuro. E por isso, obrigado a todos. Gostei muito deste serão e ficaram aqui boas reflexões e bons pontapés de saída para o jogo que temos a seguir. Obrigado a todos. Obrigada, boa noite. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Marco.